ah, continuando a nossa conversa do nosso amigo Menudo, vamos agora explorar o Santos, né? Que... Aí eu te pergunto, Menudo, como foi chegar na Vila Belmiro? Tu já deu um plazinho antes? Foi algo assim muito impactante emocionalmente, né? Porque eu tô numa folga numa segunda de manhã após o jogo do Internacional e não, na segunda era folga e na terça na representação de manhã o nosso dirigente Vitor Berzelli bateu na minha porta. Eu dividia um quarto com o Renato Teixeira, com o Carão, que era o nosso goleador na época. E ele bate no meu quarto e diz: Alexandre, arruma todas as tuas coisas que meio-dia tu vai pegar o avião aqui em Caxias e vai para Santos. Foi contratado pelo Santos. Eu sentei na cama e falei: Renato, acorda que tu precisa me ajudar, cara. Eu vou embora para Santos, cara. E o Renato ele se virava na cama e dizia: para de me incomodar, para essas brincadeiras, essa hora não vale, eu tô com sono, hoje a nossa... Eu digo: Renato, é sério, cara, me ajuda. E aí depois o Renato me ajudou e tal. E no mesmo dia que eu fui para Santos, à tardinha eu já fiz o primeiro coletivo na Vila Belmiro. Fui muito bem recebido por todos os atletas, principalmente pelo Raniel e o Almir, que eram daqui, né? O Raniel tinha jogado comigo no Caxias, o Almir eu não havia jogado junto, mas o Raniel me recebeu muito bem, né? Todos. Eu nunca me esqueço, Paulinho McLaren no vestiário, ele era o ídolo do Santos naquela época, foi goleador do Brasileiro de 91, se não me engano. Eu nunca me esqueço, ele disse: Alexandre, muito prazer, eu sou o Paulinho e tal. Digo: pô, Paulinho, eu te conheço, eu estava assistindo o jogo teu quarta-feira pelo Brasileiro, cara, que prazeraço e tal. E ele: o que tu precisar de mim aqui dentro, tu pode contar comigo, que tu alcance todos os teus objetivos aqui e eu vou estar do teu lado sempre. Então, o capitão do time, o ídolo do time, já receber um atleta assim, é meio caminho andado, né? É meio caminho andado. Já fui pro coletivo super à vontade, super bem, né? Porque eu sempre tive uma coisa legal assim na minha carreira. Eu sempre fui um jogador médio, eu tinha as minhas limitações, podia dizer que era medíocre, era médio, mas eu sempre tive personalidade para jogar. Então, se eu jogasse no Lajadense, no Brasil de Farroupilha, no Caxias, no Santos, não mudou nada para mim. Bom, só facilitou, porque tu jogar no meio de craques é muito mais fácil. Se tu tem personalidade, sabe jogar. E a gente que viveu o futebol, a gente sabe que às vezes um cara que vem de fora, ele não é muito bem recebido, né? Já tem aquele cara: pô, o cara vai pegar minha posição, ou aquele cara de fora, né? Já, às vezes o grupo está meio fechadinho entre eles, né? Exato. Mas aí o que tu fala agora foi bem o contrário, né? Foi bem recebido. Bom, tanto que eu era o terceiro lateral. Eu fui como terceiro lateral. O primeiro lateral era o Marcelo Veiga, que depois veio para o Internacional. Por isso que o Geninho me levou, porque ele ia liberar o Marcelo Veiga para o Inter, e o Flavinho ia ser o titular e eu ia ser o segundo lateral esquerdo. E o Marcelo Veiga veio transferido. E isso foi sempre uma vantagem minha no futebol. Os meus melhores relacionamentos dentro dos plantéis, dos grupos, eram os caras da minha posição. O Marcelo Veiga era um brincalhão comigo. O Flavinho me levava para almoçar no restaurante lá no Porto, em Santos. E tudo brincadeira, palhaçada dentro do vestiário. Eu me lembro que eu fiz logo nos primeiros treinos, eu fiz um treino, eu arrasei, a Bandeirantes me entrevistou e foi bafafá assim dentro da Vila Belmiro. O rapaz aí chegou com 21 anos, abafou num treino aí, treinou muito bem o coletivo. E o Marcelo Veiga me chega no vestiário e diz ele: ô Gaúcho, que treino tu fez hoje, meus parabéns, né? Mas não vai rogar, quem vai rogar sou eu, disse ele. Então era um clima muito legal, assim, muito ameno, um clima fantástico, era um grupo muito bom. Depois teve a chegada do Edu Marangon, do Palmeiras, do Bernardão, que veio do São Paulo também, o volante, o Bernardão.
Sem falar nos craques que jogavam lá, né? A própria amizade que eu tinha com o Edinho, filho do Pelé, né? Praticamente vivia com o Edinho. Saía do treino, saía com o Edinho, com o Almir, com o Ranieri. Era muito legal, foi muito legal. Foi uma passagem curta, talvez de quase um ano, assim, mas Eu ia te perguntar quanto tempo. marcou a minha vida, mano. Marcou a minha vida. E deixa eu te perguntar, tu foi por empréstimo ou tu tinha passe livre na época? Eu fui com um passe estipulado. Pro Santos. Tanto que Tu era vinculado a que clube? eu era do Figueira. Ah, teu passe era O Figueira me comprou do Caxias. Na época o Figueira era um homem forte. Juan Figueira uruguaio. Ele e o filho dele, o Marcel Figueira. Sim. E eles tinham o passe do Almir, tinha o passe do Ranieri, tinha o meu passe, tinha o passe de centenas de jogadores, né? Eles eram muito fortes na época. Exatamente. E depois do Santos aí, mas no Santos tu tem muitas histórias boas. Qual é os jogos que tu jogou lá? Que te deixaram marcado assim? Sim, a minha estreia foi algo muito marcante, porque eu ganhei todos os prêmios, eu fui escolhido melhor em campo contra o Santos e Noroeste de Bauru. Né? E depois também o Flavinho havia machucado o tendão da patela. Mas depois não fui titular, né? O Flavinho jogando e tal. Depois eu também ganhei o 2-0, o Santos e Guarani de Campinas, eu ganhei o melhor em campo também. Até hoje eu assisto essa jogada, algumas jogadas desse jogo que eu encontrei nos acervos aí na internet, né? Sem falar no jogo que eu entrei contra o São Paulo no Morumbi, o jogo que eu joguei contra o Corinthians, que eu tive a infelicidade de fazer um pênalti no Fabinho, aquele ponteiro que também jogou no Grêmio. Pra caramba, né? Tive a infelicidade de fazer um pênalti nele, né? De cometer um pênalti e o Sergião pegar. O Sergião defendeu o pênalti do Nilson Aragão, estava no Corinthians. Nilson Aragão. Do Nilson Aragão não, do Nilson do Inter. Aquele centroavante que fez o gol do 70º gol do Inter, não sei, daquele centenário. Sim. Que eu não lembro muito bem aqui. E depois o Edu Marangon empatou o jogo. Depois o Edu Marangon fez 1-0 e no final o Ezequiel empatou, o volantezinho, aquele que craque de bola, jogava muito, volantezão, né? Era baixinho, mas era um excelente volante. Acabou empatando o jogo. E, enfim, vários jogos, né, que a gente tem na cabeça, né? O jogo que eu fui expulso contra a Juventus de São Paulo, que eu dei praticamente uma voadora no ponteiro, e eu tenho gravado esse lance também. Foi por vontade? Por vontade. Estilo Edson Gomes. Estilo Edson Gomes. O Edson Gomes eu te convidei para vir para cá. Rica com a pessoa também. O Edson, até hoje, meu amigo, a gente fala praticamente todos os dias. Um cara grande pessoa. Assim que ele vier para Lajado, eu vou fazer uma entrevista com ele. Exato. Tem esses momentos, né, que a gente vê muito no futebol. Ontem a gente viu isso no jogo do Grêmio, né? Olha, a atitude do Grêmio, a atitude do treinador. Sim. Não sei se tu olhou o jogo. Eu assisti o jogo e estava assim, bastante apreensivo, porque o Grêmio precisando da vitória e o Santos desesperadamente precisando da vitória. Né? Tem vários jogadores que eu estou acompanhando, porque eu estou aqui no grupo dos torcedores do interior, da capital, e tem alguns jogadores no grupo, que nem o Camanducaia, esses caras, o Paulinho, o Guga. Tem vários ex-jogadores, ex-presidentes que estão apoiando o Santos para que não aconteça essa tragédia, né, desses únicos 3 times que nunca caíram para a Série B, o Santos, o São Paulo e o Flamengo, de poder evitar, né, de o Santos chegar numa Série B. Eu sei que é fora do nosso assunto, mas eu acho que não cai. Tomara. Eu acho que não cai, porque eu sou um cara que torço muito pro Santos, gosto muito do Santos, é um time simpático. Só fiquei com raiva aquela vez que ganharam do Grêmio, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Mas é um time, uma tradição, né? Um time que jogou Pelé e tudo mais. E falando em Pelé, eu vi umas fotos tuas com Pelé. Como é que é tirar uma foto do lado do maior ídolo do futebol? É inexplicável, porque o que contagiava no rei Pelé, o que contagiava era a humildade dele, cara. E se você assistiu, já deve ter assistido o filme hoje,
Pelé, filme da Netflix. Não cheguei a Ele ver. começa o filme dele exatamente como o pai dele ensinou, e ele diz: eu nunca achei que fui melhor que ninguém e sempre digo que acho que não sou melhor que ninguém. Assim meu pai me ensinou. E ele foi a carreira toda assim, uma humildade. E quando eu pedi para tirar foto com ele estava com muita pressa para sair. E praticamente todo mundo já tinha tirado foto com ele. Eu disse: Rei, meu pai, porque no Santos todo mundo era chamado. Quem vestia o manto sagrado do Santos era considerado filho do rei. Ele chamava todo mundo de filho. Não, meu filho eu não posso deixar mal. Ele tirou os seguranças e tirou a foto que eu tanto desejava com ele. Inclusive hoje eu sou amigo desse repórter e desse fotógrafo da Tribuna de Santos, que é o Silvio. Esse que tirou as fotos minhas com Pelé, as fotos minhas na Vila Belmiro. E eu fiz amizade com ele, ele me encontrou no Facebook, Silvio Barbosa, e hoje a gente troca bastante ideia, assim, bastante passe sobre coisas do futebol. Isso é bom do futebol, né, Menudo? A amizade que a gente forma. Não tem. Em várias entrevistas que eu já dei, em várias reportagens que eu já fiz em jornais, vários convites que eu tive, eu repito sempre o gancho que eu pego do meu amigo Jorginho, que foi o melhor jogador do mundo, embaixador, bola de ouro de 92, e ele também era um fã meu. Ele: poxa, Menudo, vi você jogar e tal, te vi na televisão. Eu digo: pô, Jorginho, e eu que ia, quando jogava no Caxias, ia ver tu jogar como o Ruga, com o Ortiz da Triqueza, aquele cano de time que vocês tinham, e tu foi o melhor do mundo de futsal. E eu pego das palavras do Jorginho. Esteve aqui esses dias? Esteve aqui, estive com ele na janta, e eu sempre repito a mesma coisa que ele: nunca quis ouro e nunca quis prata, eu quero fazer amizades. Então a maior riqueza minha do futebol foi as amizades. Eu não tenho nenhum inimigo do futebol, nunca tive uma desavença, nunca discuti com nenhum colega meu, sempre fui tranquilo, calmo, amigo para tudo que precisasse de mim. Então isso sim, isso foi a minha taça do mundo, foi essa riqueza de deixar amizades por todos os lugares que eu passei. Isso é muito importante, né? A gente deixar amigos é muito bom. Que eu queria te perguntar, e o Pelé aparecia muito na Vila Belmiro? Não. Naquela época, em 92, o Pelé ele estava muito envolvido nos Estados Unidos. Ele residia nos Estados Unidos. Sim. Fazia residência nos Estados Unidos. Às vezes ele vinha assim de passagem e tal, mas bem pouco assim, sabe? A gente teve pouca interação, eu tive pouca interação com ele, mas com o Edinho, né? O Edinho falava bastante com ele e tal. Sim. Mas ele teve muito presente nos Estados Unidos naquela época. Sim. Morava lá. Mas creio eu que sim, que no Santos a referência deve ser sempre ele, né? Aí, não foi foi uma troca, mas não foi a Vila Belmiro que fez o Pelé, né? Foi o Pelé que fez a Vila Belmiro. Tanto que os amistosos no exterior, com o Pelé era um valor, sem o Pelé era outro valor. Então é uma história fantástica desse. E eu acho que foi ali, eu não sei bem a história, mas eu acho que foi ali que o Santos explodiu pro mundo, né? Com o Pelé. Explodiu pro mundo. Porque não adianta. E tem vídeos que não são divulgados, que eu tive a oportunidade de assistir na Casa do Guarujá, na Casa da Praia, no cinema com o Edinho, com meus colegas, das jogadas do Pelé que não tem Bandeirantes, não tem Globo, não tem SBT, não tem nada. Então ele realmente era um jogador diferenciado, completo. Se jogasse hoje com essa bola, com esses campos, com essa preparação física, com esses esquemas táticos, olha, seria uma coisa de outro mundo. De outro mundo. De outro mundo. Elodie, vamos dar mais uma paradinha, depois a gente continua falando da sua trajetória. Perfeito.